Olá, tudo bom? Continuar a segunda parte da série que estou fazendo aí sobre sair da mediocridade. Bom, vamos lá. Falamos sobre o fluxo de pensamento. Imagina assim essa explosão mental. Imagina que a mente hiperativa ela quer se ajustar a essa realidade. Então ela faz um monte de perguntas: por quê? Para quê? Por qual motivo? Por que determinadas coisas são desse jeito? A nossa mente está tentando se ajustar a essa realidade, porque temos dificuldade de aceitar as coisas como elas são. Então, assim, é importante, é muito importante para uma mente hiperativa, para uma mente que está assim, sempre em fluxo constante de explosões mentais, tentar colocar cada coisa em seu devido lugar. Só que tem um porém. A maioria das coisas que nós, seres humanos, aprendemos, o sentido das coisas são subjetivos. Ou seja, alguém achou que era daquele jeito e falou, é assim agora. A partir de agora vamos criar uma convenção social de que agora o sentido dessas coisas vão ser desse jeito. Assim como as letras são convencionadas, que são como são, e por aí vai. Então a gente vai dando um sentido às coisas. Então assim, a vida é uma coisa que a gente tem que assumir por verdade certas convenções. É, infelizmente é. Infelizmente é. E a gente pode não concordar muitas vezes com isso. E digo ainda mais, a língua, a linguagem, parece que ela é dinâmica, ela tem vida própria, porque ela vai mudando o sentido das coisas. Vamos pegar um exemplo bem bobo, bem banal assim. A palavra escapar. Para nós é fugir, sair correndo, sair de uma situação incômoda. Mas a palavra escapar, em sua raiz, é tirar a capa. Quem que usa capa hoje em dia? Batman, Superman? Não, então, essa palavra escapar. Então, assim, a linguagem vai mudando, vai mudando. Que nem a palavra judiar. Ah, não pode falar isso mais hoje não. Mas a palavra judiar vem de judeu. Oh, mas por que judeu? Ó, pensa lá, o que o Hitler fez com os judeus? O que a Igreja Católica fez com os judeus naquelas perseguições que teve no passado? O que os cristãos fizeram com os judeus? Entendeu? E não só os cristãos, mas vários outros povos também. Então, assim, é um povo sofrido. Opa, então judiar é sofrer. É, judiação, sofrer. É fazer tal como os judeus. Se faz como com os judeus. Então, assim, a nossa linguagem ela é dinâmica, ela é viva, ela muda o sentido das coisas. Palavras que faziam sentido nos anos 90 já não faz sentido nos anos 2000, menos ainda em 2010, muito menos ainda em 2020. Então pensa assim, a linguagem ela é muito dinâmica, muito cheia de mudanças radicais no sentido das coisas. Então assim, não é só no português, em qualquer linguagem, até mesmo no japonês. Tem muitas palavras que, opa, não faz sentido, mas é aquele sentido, né? A gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, assim, é complicado a gente assimilar esse tipo de mudança. Ainda mais numa mentalidade, às vezes, muito, como posso dizer assim, inocente das coisas. A gente vai perdendo essa inocência conforme a gente vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais, assim, informação para poder criar cognição, juntar uma coisa com a outra. Então, assim, é importante a gente estar sempre dando significado para as coisas e ressignificando. Só que não de qualquer forma. Eu digo assim que a vida a gente tem que ter propósito. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Tem que saber a qual finalidade eu quero aprender determinadas coisas. Se a gente não determinar um foco em determinado assunto, a gente não chega em lugar nenhum. Então, assim, só que a mente hiperativa, ela não consegue focar só em uma coisa, ela fica focando em várias coisas, a mente muda, se distrai muito fácil. Por quê? Ela tem esse déficit de atenção também, junto consigo. É um pequeno, porém muito chato. Então, para a gente focar numa única coisa, a gente tem que ter um objetivo muito forte, uma motivação muito forte.
eu aprendi a criar uma espécie de prazo para mim. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, meta mínima 100 páginas, meta máxima 200 páginas. Por que 100 páginas? Por que não 99? Por que não 98? Por que não 50? Por que não 10? Dizem os sábios acadêmicos que 100 páginas é o suficiente para uma tese. Mais que isso já é exagero e já é uma incompetência. Então, assim, eu acho que pra gente escrever uma história, um bom texto, 100 páginas é uma coisa razoavelmente boa. Que é uma leitura de quanto tempo? De 2 horas no máximo, para menos. Então é um tempo razoavelmente bom para se escrever. E eu gosto de pensar que a gente é capaz de fazer muitas coisas. É capaz de produzir muitos conteúdos interessantes. Só que a gente tem que saber trabalhar esse foco. Fechar, fixar num ponto. Por exemplo, quando eu estou estudando música, claro que a minha cabeça fica distraindo com um monte de outras coisas. Mas eu ponho na minha mente o seguinte: vamos dividir isso em fases. Em um momento eu vou estudar harmonia, no outro momento eu vou estudar melodia, no outro momento eu vou analisar a canção como um todo, o sentido das palavras, para ver se é uma coisa boa ou não para a gente estar tocando, se é uma coisa que vai trazer bons frutos ou não, e ver a sensação que essa música causa. Se é euforia, se é tristeza, melancolia, se é reflexão, introspecção. Depende. A música você pode trabalhar ritmos, pode trabalhar muitas sensações interessantes tirando um som. Então eu vou pensar em tudo isso ponto por ponto, dividido em vários pontos durante 1 hora, por exemplo. Então assim, 10 minutos disso, 10 minutos daquilo, 10 minutos de outra coisa, até atingir aquela meta que eu estabeleci. Pô, ficou bom? Gostei do resultado? Satisfatório? Ok. Partir para a próxima atividade. Então, assim, trabalhar esse hiperfoco, esse foco, essa mente mais focada, ela é complicada para quem tem uma mente hiperativa. Então, assim, é importante estabelecer pequenas metas. Pequenas metas. Ontem mesmo eu mostrei no WhatsApp uma foto das minhas anotações. Eram várias folhinhas assim com assuntos aleatórios, nada fazendo sentido uma coisa com outra. Porque minha cabeça pensa uma coisa, pensa outra. Falei, deixa eu anotar, porque pode ser que dá para desenvolver um assunto interessante futuramente. Precisava fazer isso? Claro que não. E se eu não o fizesse? Eu ia ficar meio impaciente. Putz, por que eu não escrevi aquilo? Porque, será que eu... Sabe, então conforme você vai escrevendo, anotando aqueles pensamentos rapidinho lá, parece que você tira um pouco de si. Eu lembro muito daquela penseira do Harry Potter, sabe, que o Dumbledore pega lá a varinha, tira aquele pensamento e joga naquela vasilha lá, naquela tigela cheia de pensamentos ali. É mais ou menos a mesma ideia, a mesma coisa acontece quando eu anoto uma coisa. Como se estivesse tirando aquilo daqui e jogando aquela penseira lá. Pô, tá anotado, tá tranquilo, agora minha cabeça tá mais leve. Então assim, a dica que eu dou é, mesmo que seja o pensamento mais bobo do mundo, anota rapidinho num bloquinho de papel, pode ter certeza que esse pensamento já vai ser eliminado. E você vai ficar mais calmo em relação a isso. Porque isso é bom pra gente olhar depois, analisar. Olha, eu pensei isso durante esse dia. Oh. Eu gosto de fazer um exame de consciência no final do dia. Por volta das 4 da manhã, 5 da manhã, porque eu trabalho de madrugada. Para uma pessoa que tem um horário comum, convencional, talvez 8 horas da noite, 9 horas da noite, 1 hora antes de dormir, acho que tá de bom tamanho você fazer um exame do dia. Perguntar para si mesmo: o que eu produzi de bom nesse dia? O que eu colaborei com a vida? O que eu fiz para me tornar uma pessoa um pouco menos pior do que já sou? Porque a gente não pode se achar que a gente é bom. Quando a gente pensa que a gente é bom, na verdade a gente não é bom, não. Porque as virtudes, ela tem que ser reconhecida a partir do outro, não a partir da gente. A gente se esforça. Se o outro reconhece ou não, aí vai da outra pessoa. Mas a gente não pode se achar que a gente é virtuoso. Mas a gente tem que buscar, tentar fazer uma versão sempre melhor de si mesmo.
Então, assim, deixo bem assim claro assim, é que o fluxo do pensamento que passa aqui para essa mente aqui é intenso. Só que a distração também são intensas. É que nem você está dirigindo, fazendo uma coisa automática, pensando em outras coisas, conversando com alguém aqui do lado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e de repente você esquece do GPS. Por quê? A atenção estava em outro lugar, a cabeça estava lá na lua. Então, assim, eu penso que trabalhar o hiperfoco é igual a gente tentar dirigir com mais prudência. Ou seja, prestar atenção no que é essencial e falar para a pessoa do lado, com licença, agora estou olhando o mapa aqui, com licença, agora estou prestando atenção no caminho. Porque é uma forma de você se policiar, uma forma de você se controlar. Então, assim, conhecer a si mesmo é importante para poder ter autocontrole. Então, o ponto hoje é busque ter autocontrole. Eu tenho tem pessoas que têm esse déficit de atenção e falam, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu falo assim para a pessoa, você consegue segurar a urina? Ah, eu consigo. Então você consegue domar o seu pensamento também. Porque é a mesma concentração que você usa para não mijar na calça, você pode estar utilizando também para domar aqui, ó, controla aqui dentro. Calma, calma, agora não é hora, agora não é hora, calma. Fala consigo mesmo, não tem importância não. Só que fala mentalmente, né? Para não parecer louco falando sozinho. Que nem estou me sentindo aqui agora meio louco falando no carro com o celular. Mas assim, é importante você ter esse autodomínio sobre si, consciência. A palavra exata é consciência sobre os seus pensamentos, consciência sobre a situação, consciência sobre o que é necessário para aquele momento. Se o momento tem um momento para cada coisa nesse mundo, né? Sua hora certa para cada coisa. Então assim, se agora é hora de trabalhar, trabalha. Se tiver um momento para relaxar, relaxa. Se for um momento para você descansar, descansa. Se for um momento para estudar, estude. Estude o que é necessário e tenta eliminar o que é desnecessário dos seus pensamentos. Falar, isso agora no momento não convém pensar, não. Então, assim, você cria as suas listas de prioridade, entendeu? Fica com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.